A paz, amados, é um prazer estar aqui com vocês novamente, podendo compartilhar as Escrituras Sagradas. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 22. Nós vamos meditar rapidamente nesse capítulo muito interessante, que diz o seguinte, olha. Lembrando que no finalzinho do capítulo 21, o Paulo levanta a mão, lá está sendo preso, e pede para falar ao povo que queria matá-lo, certo? Então diz o seguinte, olha, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Ouvi agora a minha defesa perante vós. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, me criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, ao propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem ou contudo perceberem o sentido da voz que me falava comigo, de quem falava comigo. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recuperei a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade e veres o justo e ouvires uma voz de sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio um êxtase, e vi aquele que falava comigo. Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisto e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ouviram-no até essa palavra, e então gritaram dizendo, tirai tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira sobre os ares, ordenou ao comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente, ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse, que estáis para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo, dize-me, és tu romano? Ele respondeu, sou. Respondeu-lhe o comandante, a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão, disse Paulo, pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente
se afastaram os que estavam para o inquirirem com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos, porque viam ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e, mandando trazer Paulo, apresentou perante eles. Amém? Agora, é importante que você entenda aqui que o Paulo está sendo preso aí pelos judeus que queriam matá-lo, porque eles estavam dizendo que o Paulo estava falando contra o povo judeu, contra a lei de Moisés e contra o templo. E o Paulo diz que não é nada disso, e está sendo preso ali pelos comandantes, e ele pede na escada para falar. Quando ele começa a falar, é interessante que você entenda aqui, que ele fala o seguinte: olha, irmãos, eu sou judeu também, nasci em Tarso, eu também defendia as escrituras sagradas, eu era zeloso por nosso Deus, tanto que eu persegui esses do caminho. Persegui os cristãos, que ele é chamado do caminho, e até a morte, eu matava, eu consenti na morte do Estevão, eu estava presente lá. E aí eu pedi cartas para ir para Damasco, nós vemos isso no capítulo 9 e 8 lá, e eu pedi cartas para ir para Damasco, e no meio do caminho, meio-dia, apareceu uma luz para mim, e eu fiquei cego, eu caí do cavalo, do camelo, sei lá, caí ali por terra, e aquela luz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele fala: quem és tu? Eu falei: eu sou Jesus Cristo. Hoje eu sou Jesus Nazareno. Agora você foi escolhido por mim e você vai ser útil na minha obra. Você vai levar a palavra para os gentios. E aí ele diz aqui no testemunho dele que ele ficou preso lá, que ele ficou cego uns 3 dias, viu Ananias e Ananias ora com ele, ele fica bom novamente, ele é batizado ali nas águas. E a Bíblia diz que ele vem para Jerusalém e o Espírito Santo, o próprio Jesus aparece para ele no versículo lá 7, dizendo que, olha, sai daqui que eles não vão querer te ouvir. E então ele tem que sair de lá. Agora, e ele fala assim: eu saí de lá, olha que versículo, olha o versículo que fala assim, olha, versículo 21. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. E quando os judeus escutam isso, já novamente aquele alvoroço para matá-lo. Porque os judeus ainda acreditavam que Deus era só para eles, ali naquele momento ainda. E muitos acreditam nisso ainda, que Deus veio só para eles. Que Jesus não era o Messias que eles estavam esperando, porque eles estavam sob o domínio romano. E eles queriam alguém que o libertasse, né, desse domínio aí. Quando Jesus veio então aí, e aparece para Paulo, dizendo: Paulo, você foi escolhido para levar também a palavra, apresentar Deus aos gentios, né? Porque os gentios também creem em Deus, mas eles não conhecem detalhes das escrituras. Então Deus permite que Paulo venha então e explique o próprio Jesus Cristo através das escrituras. É isso que a missão de Paulo era apresentar Deus, o Deus que as pessoas verdadeiramente tinham que conhecer através do Filho dele, Jesus Cristo. É importante que você entenda isso. Agora, e quando então eles pegam lá e prendem o Paulo, que eles queriam matá-lo, aí no versículo 22, quando prende o Paulo para açoitar, o Paulo fala assim: olha, é lícito vocês amarrarem o cidadão romano sem ser condenado? E aí aquela preocupação, porque provavelmente o centurião vem: mas eu paguei, o chefe vem, mas eu paguei muito caro para ser cidadão romano. E você fala: eu já sou de nascença. E aí provavelmente o pai de Paulo já era um comerciante lá rico, comprou, ou ele já nasceu numa província romana. Então assim, o fato é que o Paulo era cidadão romano, mas nunca tinha usado essa nacionalidade aí, esse título para se defender. Mas como agora os romanos estavam tomando conta dele, se interferindo em algo de religioso, ele fala isso. Então a história que para um pouquinho, eles param, opa, para aí, solta o Paulo, e amanhã vamos chamar então aí os líderes religiosos para discutir verdadeiramente o que está acontecendo aqui. Então é importante que você entenda aqui que o Paulo, o testemunho dele é muito bonito, e eu acredito que isso é para mim e para você. Porque é o seguinte, olha que ele fala assim: olha, e Deus, os nossos pais, porque eles dão testemunho, e aqui ó, e agora, por que te demora? Levante-te, recebe o Espírito. Olha só, tendo eu voltado, vi aquela voz que falou comigo: olha, apressa-te, versículo 18, desculpa, apressa-te, sai logo, porque não receberão o seu testemunho a meu respeito. E em muitos lugares as pessoas não vão te ouvir mesmo.
não vão te ouvir, não se preocupe. Seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus vai te levar. E olha só que ele fala, olha Paulo, eu vou te levar para longe, para os gentios. Mas o bonito, irmãos, aqui, é que quando Jesus aparece para ele, né, e ele fala assim, olha Paulo, você está sendo escolhido por mim, olha só. Por que eu falei, levante-te em Damasco, porque ali olha só, versículo 10, porque ali te dirão acerca de tudo o que é ordenado fazer. E é muito bonito quando Ananias vai lá e fala para o Paulo, diz o seguinte, olha, versículo 14, o Deus de nossos pais, de antemão, olha que lindo isso. Imagine Deus falando isso para você agora, olha só. O Deus de nossos pais, de antemão te escolheu, olha só, para conheceres a sua vontade e veres o justo, né? E veres Jesus, o justo, está com letra maiúscula aqui, e ouvires uma voz na sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E olha que Deus falou para você e para mim, olha, de antemão te falar, Deus te escolheu para você conhecer a sua vontade. Então vamos conhecer a vontade de Deus, vamos ouvir do próprio justo, vamos ouvir de Jesus, da própria boca dele. Por quê? Porque nós vamos ser testemunhas de Jesus diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Então isso é importante. E esses dois versículos aqui eu vou guardar no meu coração. Olha, e Deus, dos nossos pais, de antemão te escolheu, me escolheu para conheceres a sua vontade e veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E essa é a missão do cristão. Conhecer a vontade de Deus, versículo 14, guarda isso. Conhecer a vontade de Deus e ouvir do próprio Jesus o que você tem que fazer, as orientações da própria boca dele, porque você vai ser testemunha diante de todos os homens. E olha o desafio, e olha a responsabilidade. Conhecer Deus, não só teoricamente, mas de presenciar Deus na sua vida, tudo que Ele faz por você. Ouvir o Espírito Santo de Deus, o que você tem que falar, o que você tem que fazer para ser testemunha de Deus. Olha só, ser testemunha, quer dizer, você testemunhar Deus, o que Deus faz na tua vida, através da sua própria vida, a todas as pessoas que estão ao seu redor. Aleluia? E esse é o desafio. E o Paulo então apresenta a defesa dele aqui. E a Bíblia diz que no dia seguinte vai se reunir o sinédrio, a igreja, para ouvir lá. Porque lá termina o capítulo 22, lá diz o seguinte, ó, no dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunisse lá os principais sacerdotes do sinédrio e mandasse trazer a Paulo. Lembrando que na defesa do Paulo fala, eu fui instruído com o melhor professor que tinha, o nome dele era Gamaliel, era um dos líderes lá, respeitados, era Liel e Gamaliel, eram os dois líderes da época lá, eu fui instruído por eles, eu sei a preocupação de vocês, só que o próprio Deus apareceu para mim, Jesus Cristo, e me capacitou. Ele saiu da teoria e colocou ali no meu coração para eu ser mais gente, para eu ser mais humanos e olhar para todos, não só para mim, não só para os que estão ao meu redor, mas para todos, olhar com compaixão. E esse é o nosso desafio. Aleluia? Então lembre-se, Deus te escolheu. Guarda aí os versículos 14 e 15 para você, guarda no seu coração. Deus te escolheu para você o conhecer, para você ouvir do Jesus, as palavras, para você ouvir as orientações do céu, para você ser testemunha deles perante todo mundo, tá bom? Um beijo para você, obrigado pelo carinho e até a próxima aula, onde nós vamos continuar lendo as Escrituras Sagradas, vamos continuar conhecendo o nosso Deus para ser testemunha dele. Tchau, até a próxima aula.